O Grande Livro apresenta Especial Mães da Bíblia. Hoje vamos contar as histórias de 6 mães que viveram nos tempos bíblicos e fizeram a diferença em sua geração. A primeira delas é a viúva de Sarepta. Não sabemos seu nome, mas sua história ficou registrada nas Escrituras e até os dias de hoje podemos aprender com ela. Assista a essa história bíblica conosco e veja a dedicação e amor dessa mãe por seu filho. Você sabia que Deus fez grandes milagres na vida de uma viúva em Sarepta? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Há muitos e muitos anos atrás, havia em Israel um profeta chamado Elias. Você sabe o que é um profeta? Então vem comigo que eu vou te contar. O profeta é uma pessoa que anuncia uma mensagem de Deus. Ele é um porta-voz de Deus na terra. É como se ele fosse a boca de Deus entre os homens. Ele fala em nome de Deus e em sua autoridade. Na Bíblia, nós conhecemos muitos profetas, como Daniel, Isaías, Débora. Elias também era um deles. Em certa ocasião, Elias teve que entregar uma mensagem de Deus para o rei de Israel. O nome do rei era Acabe e ele não era obediente a Deus. Ele estava prestando culto a outros deuses, desobedecendo ao primeiro dos 10 mandamentos. Ele também se casou com Jezabel, uma adoradora de Baal, e em seguida construiu um altar para adoração a esse deus pagão. Por causa do pecado de Acabe, Deus mandou um recado para ele através de seu profeta Elias. O recado era o seguinte: durante os próximos anos não choverá sobre Israel. E agora? Como o povo viveria sem a água da chuva para regar as plantações? Os rios secariam e todos morreriam de sede e fome. As consequências do pecado são terríveis, e quando o pecado vem de um governante, todo o povo sofre suas consequências junto com ele. Ai, 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 vamos ver o que aconteceu. Logo depois de entregar o recado de Deus para o rei Acabe, Elias foi orientado por Deus para se esconder perto do riacho de Querite. Todos os dias Deus enviava corvos para levar pão e carne para o profeta, e ele bebia a água do riacho. Mas algum tempo depois, como esperado, aquele riacho secou por falta de chuva. Então, Deus mandou Elias ir para a cidade de Sarepta. Ele também falou para o profeta que uma viúva o alimentaria naquela cidade. Então Elias foi para Sarepta. Quando Elias chegou lá, encontrou uma viúva recolhendo gravetos e pediu a ela um pouco de água. Quando ela foi buscar, Elias chamou ela de novo e pediu também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão. Na minha casa só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo gravetos para levar para lá e preparar uma última refeição para mim e meu filho. Vamos comer e depois esperar pela morte. Mas Elias disse a ela:
não tenha medo. Vá para casa, prepare um pequeno bolo para mim. Depois, faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Puxa, que legal! A viúva recebeu um recado de Deus através do profeta Elias. E era um recado de provisão. Como é bom saber que Deus cuida da gente e não nos deixa faltar nada. E aquela viúva fez tudo que o profeta disse para ela fazer. E tudo que ele disse que aconteceria, aconteceu. A comida não acabou na casa da viúva. Ela sempre tinha comida para ela, seu filho e também para o profeta. Milagre da provisão de Deus. Ele multiplicou a farinha e o azeite na casa da viúva enquanto não chovia sobre a terra. Mas aconteceu que algum tempo depois, o filho daquela viúva ficou doente. Ele foi piorando e piorando a cada dia que passava, até que um dia ele parou de respirar. Morreu. A viúva de Sarepta, mãe do menino, ficou muito triste e decidiu ir falar com o profeta Elias. Ele pegou o menino em seus braços e levou para o quarto que a viúva tinha emprestado para ele dormir. Depois, ele colocou o menino em sua cama e começou a orar. Ele dizia: Ó Senhor meu Deus, o Senhor trouxe desgraça para a vida dessa viúva. O Senhor fez morrer o filho da viúva que está me hospedando. Elias deitou sobre o menino e clamou 3 vezes ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida desse menino. E Deus ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino até sua mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então ela respondeu ao profeta: Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é a verdade. Legal, né? Deus fez um milagre para aquela mãe. Na próxima história, também veremos o agir de Deus, guardando um filho através de sua mãe. Venha se inspirar com a história do nascimento de Moisés. Você conhece a história do bebê que foi encontrado no rio Nilo? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel, chamado também de povo hebreu, habitava no Egito. Eles eram escravos de Faraó, que era um tipo de rei. Mas o povo hebreu era um povo muito numeroso. Eles tinham muitos filhos e isso estava incomodando Faraó. Ele tinha medo que o povo hebreu se tornasse tão numeroso ao ponto de dominar todo o Egito. Por isso, Faraó emitiu uma ordem: todos os meninos que nascerem serão jogados no rio Nilo. As meninas podem viver, mas os meninos devem morrer. Quanta crueldade! O coração de Faraó estava mesmo muito longe de Deus. Mas não pensem que Deus não estava vendo. Deus vê tudo. Olha só o que aconteceu. Um casal hebreu teve um lindo bebezinho.
Sua mãe o amava muito e por isso o escondeu para que não fosse jogado no rio pelos empregados de Faraó. Mas o bebê foi crescendo e começou a ficar difícil escondê-lo. Então, sua mãe teve uma ideia. Ela preparou um cesto de junco e vedou ele com betume e piche. Eita, mas quantas palavras difíceis! Vamos lá! Junco é uma planta fibrosa, muito usada para fazer esteiras, cestos e até cadeiras. Betume e piche eram materiais pegajosos que, no caso do cesto feito para o bebê, iria impedir que ele se enchesse de água quando colocado no rio. Sim, isso mesmo, aquela mãe colocou o bebê no cesto e o cesto no rio. A irmã do menino ficou à margem do rio observando o cesto para ver o que aconteceria. Foi quando a filha de Faraó desceu ao rio para tomar banho. Quando ela chegou na água, viu o cesto e pediu a uma de suas empregadas para pegá-lo. Quando ela abriu o cesto, ela viu um lindo bebê chorando. Ela disse: "Esse bebê é dos hebreus. Pobrezinho, está abandonado." Nesse momento, a irmã do bebê se aproximou da filha de Faraó e disse: "A senhora quer que eu vá buscar uma mulher hebreia para amamentar o bebê?" E ela respondeu que sim. Rapidamente a menina foi chamar sua mãe e quando ela chegou, a filha de Faraó disse a ela: "Leve esse menino, amamente ele para mim, e eu te pagarei por isso." Olha que reviravolta surpreendente! Percebeu o cuidado de Deus com aquele bebê? Certamente Deus tinha um propósito muito grande para aquele menino. Bem, depois de cuidar de seu amado filho até que ele desmamasse, aquela mulher levou o menino já crescido de volta à filha de Faraó. E ela o adotou como filho. E sabe qual nome ela deu a ele? Moisés, que significa nascido das águas. Moisés então foi viver no palácio de Faraó, o rei do Egito. Ele aprendeu os costumes egípcios, sua cultura e sua língua. Ele cresceu ali, naquele país, tão diferente de sua origem familiar, mas nada disso foi por acaso. Os anos foram se passando e conforme Moisés crescia, mais ainda aumentava a opressão de Faraó sobre os israelitas. O povo estava sofrendo muito e clamava a Deus por socorro. Do céu, Deus ouviu o clamor do seu povo, que orava pedindo sua libertação. Mas Deus já tinha um plano para tirá-los dali. Alguns anos mais tarde, quando Moisés já tinha 40 anos de idade, ele saiu do Egito e foi viver no deserto. Ali, ele casou e teve filhos. Tudo estava indo muito bem, até que um dia Deus o chamou. Ele falava através de um arbusto que pegava fogo, mas o fogo não o consumia. Impressionado com aquele fenômeno, Moisés chegou mais perto e ali o plano de Deus entrou em ação. Deus estava convocando Moisés para uma desafiadora missão: libertar os israelitas da escravidão do Egito. Não seria nada fácil. Moisés teria que voltar ao Egito e falar com o Faraó, a maior autoridade daquele país, e fazer o pedido que Deus deixou para ele: "Deixe meu povo ir." Era desafiador, mas Deus estava com Moisés, por isso ele não precisava temer.
Deus iria não só tirá-los do Egito, ele também iria levá-los para sua própria terra, uma terra boa e fértil, onde mana leite e mel. Assim como ele prometeu a Abraão, séculos antes de Moisés. As promessas de Deus estavam prestes a ser cumpridas. O cuidado de Deus com Joquebede foi indescritível. Além de guardar a vida de seu precioso filho, ainda permitiu que ela o amamentasse e cuidasse dele. E pelo agir de Deus, Moisés se tornou o libertador do povo do Egito. Filhos são bênçãos do Senhor, e a mãe da próxima história sonhava com o seu. Ela não podia ter filhos, mas uma oração pode mudar tudo. Vem com a gente aprender com a história de Ana. Você conhece a história de um milagre de maternidade? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Essa é Ana, uma mulher temente a Deus e que viveu no tempo dos juízes no Antigo Testamento. Naquela época, as famílias subiam para Siló uma vez ao ano para prestar culto a Deus e entregar suas ofertas. Ana era casada com Eucana e seu sonho era se tornar mãe, mas até aquele momento ela não tinha conseguido ter nenhum filho. O sonho de conceber e ter um filho crescia a cada dia no coração de Ana. Ela via outras mulheres tendo muitos filhos e ela sonhava em ser como elas. Mas os anos foram passando e nada de Ana ficar grávida. Essa situação foi deixando seu coração triste e seu marido, Eucana, percebeu sua tristeza. Ele tentava alegrá-la, mas não adiantava. Ela estava inconsolável pela tristeza de não conseguir ser mãe. Certo dia, quando estava em Siló para prestar culto a Deus, Ana estava tão triste e amargurada com sua situação que tomou uma decisão. Ela foi até a entrada do santuário do Senhor e ali chorou e orou ao Senhor, derramando diante dele a sua aflição. Aos prantos, ela fez um voto a Deus, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se o Senhor der atenção à minha angústia e se lembrar de mim, tua serva, e me der um filho, então eu dedicarei ele ao Senhor por todos os dias da sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela orava, o sacerdote Eli, que estava próximo à entrada do santuário, observava o que ela fazia. Ele percebeu que seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada e foi falar com ela, dizendo: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana então respondeu ao sacerdote: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem nenhuma bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva como uma mulher à toa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Essa história está mesmo surpreendente, você não acha? Que tal se inscrever no canal O Grande Livro e conhecer ainda mais histórias como essa? Ah, e não se esquece de deixar seu like para a gente saber que você gostou desse vídeo. Agora vamos voltar para nossa história. Eli não imaginava o que Ana estava passando e, ao ouvir o que ela disse, respondeu assim: Vá em paz e que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. E Ana disse a ele: Espero que sejas benevolente com a sua serva. Depois disso, Ana seguiu seu caminho. Ela se alimentou e seu rosto já não parecia mais abatido.
Uau! Percebeu a fé de Ana? Ela orou ao Senhor, derramou a sua alma em oração diante de Deus e mesmo antes de receber qualquer resposta, já não estava mais triste. A resposta de Deus poderia ser não, mas mesmo assim ela escolheu se reerguer e confiou no Deus de Israel. Vamos ver o que aconteceu. No dia seguinte, eles adoraram ao Senhor e depois voltaram para casa. Naquela noite, o Senhor se lembrou de Ana e atendeu ao seu pedido e ela ficou grávida. Imagina a felicidade de Ana ao saber que a resposta de Deus foi sim para o seu grande sonho. Finalmente ela estava realizando esse grande desejo de ser mãe. E no tempo certo, nasceu o menino. Ana disse: "Eu o pedi ao Senhor", e colocou o nome dele de Samuel, que significa ouvido por Deus. No ano seguinte, quando chegou a época de ir para Siló novamente, Ana não foi, porque estava amamentando seu bebê. Mas ela disse a Eucana: "Depois que o menino desmamar, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre." E Eucana concordou. Algum tempo depois, o menino desmamou e, como prometido, Ana foi até Siló para apresentar o menino e levou também uma oferta. Quando chegou com Samuel diante do sacerdote Eli, Ana disse a ele: "Meu senhor, eu sou a mulher que o Senhor viu orando à entrada do santuário algum tempo atrás. Era este menino que eu pedia, e Deus atendeu ao meu pedido. Por isso, agora eu dedico ele ao Senhor. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor." E ali, Ana adorou ao Senhor e fez diante dele uma linda oração de entrega e gratidão. Depois disso, Ana voltou para casa e Samuel ficou com Eli e servia a Deus junto com ele. O tempo foi passando e uma vez ao ano, Ana ia a Siló para prestar culto a Deus e levava para Samuel uma roupa nova, conforme ele ia crescendo. E todas as vezes que ela esteve lá, o sacerdote Eli a abençoou, dizendo: "Que o Senhor dê a você filhos no lugar desse que você pediu e dedicou ao Senhor." E o Senhor foi bondoso com Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Que lindo! É assim que Deus faz. Ele ouve as nossas orações e sempre responde. Ana orou e creu. Ana prometeu e cumpriu. Ana não pedia algo para si mesma, para satisfazer seu ego. Ela pedia por um filho, a quem ela dedicou ao Senhor. E um grande milagre Deus fez. Deu filhos para uma mulher estéril e fez dela alegre mãe de filhos. Emocionante! Deus fez da estéril alegre mãe de filhos. E na próxima história vamos conhecer outra mulher que não podia ter filhos e mais, já era idosa. Parecia já não haver mais esperança para ela. Mas Deus tinha uma promessa. Venha conhecer Sara. Ela viu o impossível se tornar real bem diante dos seus olhos. Você conhece a história do menino que nasceu por um milagre? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Esse é Abrão, casado com Sarai, e eles moravam em Harã. Certo dia, Deus o chamou para sair de sua terra e do meio de seus parentes para ir para uma terra que ele iria mostrar. Nessa ocasião, Deus também fez uma promessa a Abraão, dizendo que ele seria uma bênção e que a partir dele formaria uma grande nação. Nação essa que abençoaria a todas as nações.
O mais intrigante nisso tudo é que Abrão e Sarai não tinham filhos. E mais, Abrão já tinha 75 anos quando saiu de Harã. Parece bem improvável que eles ainda pudessem ter filhos para formar essa tal nação que Deus estava planejando. Mas para Deus nada é impossível. E Ele ama fazer grandes coisas através de pessoas improváveis. Abrão e Sarai obedeceram a Deus e iniciaram sua incrível jornada de fé rumo a um lugar que eles não conheciam e para formar um povo a partir de descendentes que eles não tinham. É assim que Deus faz. Aquele bondoso casal percorreu muitas terras distantes da sua. Eles viveram grandes aventuras nessa jornada e era nítido que a bênção do Senhor estava sobre eles. Depois de andar muito, chegaram a Canaã e ali se instalaram. O tempo foi passando e Abrão e Sarai seguiram firmes, crendo na promessa aparentemente improvável do Senhor. Até que um dia, depois de uma situação desafiadora que Abraão tinha vivido com seu sobrinho Ló, Deus fala com ele novamente, dizendo para não ter medo, porque em breve receberia sua recompensa. Então Abrão se derrama diante de Deus. Mas, Senhor, eu até agora não tive filho nenhum. Será que Eliezer, meu servo, é que será o meu herdeiro? E Deus respondeu: Não, seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. E digo mais, olhe para o céu. Você pode contar as estrelas? Assim será a sua descendência. E Abrão creu. Isso sim é fé. Crer sem conseguir ver. Sarai, no entanto, ficou ansiosa com aquilo tudo e achava que não poderia mesmo ter filhos. Até porque ela já tinha uma certa idade e já tinha 10 anos que eles moravam em Canaã. Então, ela tomou a seguinte decisão. Falou com Abrão para ter esse filho com a serva dela, Agar. E assim ele fez. Agar ficou grávida e deu à luz um menino e colocou o nome dele de Ismael. Opa, mas peraí, será que isso tá certo? Será que Deus chamou Abrão para ser pai de uma nação, tendo um filho fora do seu casamento? Vamos ver o que aconteceu. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. O tempo foi passando, Ismael foi crescendo e nada de Sarai gerar filhos. Quando Abrão chegou aos 99 anos de idade, Deus falou com ele novamente, dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a tua descendência. Você será pai de muitas nações e não será mais chamado de Abrão. Seu nome agora será Abraão. E sua esposa não mais se chamará Sarai, mas agora seu nome será Sara. E toda a terra de Canaã, onde hoje você é estrangeiro, darei a você e a seus descendentes. E dali Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Mas Abraão já estava com quase 100 anos de idade.
Era difícil para ele acreditar que Deus ainda lhe daria um filho. Então, rindo, Abraão perguntou ao Senhor: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Por que o Senhor não faz minha descendência através de Ismael? E Deus respondeu: porque Sara dará à luz um filho, e você colocará o nome dele de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será eterna para seus futuros descendentes. Sobre Ismael, já que você pediu, também o abençoarei, e ele terá uma grande descendência também. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara vai te dar no próximo ano. Passado algum tempo, Abraão recebeu a visita de 3 anjos, que mais uma vez anunciaram o que o Senhor estava para fazer. Eles disseram que ele e Sara teriam um filho na primavera seguinte. Sara estava na tenda ao lado e ouviu o que eles disseram e riu, porque já era muito idosa. Os anjos ouviram, mas afirmaram a eles que, de fato, isso aconteceria. Inclusive, o nome Isaque significa riso. Esse é o grande desafio da fé. Crer na promessa de Deus mesmo quando parece impossível que ela vai se cumprir. E sabe o que aconteceu? Sara ficou grávida mesmo, exatamente como Deus prometeu. Mesmo quando tudo parecia impossível, Deus fez. E Isaque nasceu exatamente na época que Deus disse que ele nasceria, naquela primavera. Aleluia! Deus deu a Abraão e Sara um descendente, o filho da promessa. E de fato, essa aliança estabelecida por Deus deu a Abraão uma descendência gigantesca. E assim como ele falou lá no começo com Abraão, através dessa descendência, todas as outras nações seriam abençoadas. Quer ver? Abraão gerou Isaque e Isaque gerou Jacó. Depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e ele foi pai de 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. E da descendência de uma dessas tribos, a tribo de Judá, nasceu Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio reconectar toda a humanidade a Deus novamente. É lindo o que Deus faz. O nascimento de Isaque nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas. Precisamos crer, mesmo que pareça impossível. Como Deus é maravilhoso e poderoso! Isaque era o presente de Deus para Sara e Abraão, assim como todos os filhos são presentes de Deus para seus pais. Na última história de hoje, veremos a história de 2 mães incríveis, Isabel e Maria. Isabel não podia ter filhos e já era idosa. Maria ainda era jovem e não tinha se casado. Para as duas, parecia impossível gerar uma vida naquele momento. Mas uma gerou a voz que clama no deserto e a outra, o tão esperado Messias. Vamos assistir a essa história surpreendente. O Grande Livro apresenta a história do Natal. Episódio 1: A voz que clama no deserto. Há muitos e muitos anos atrás, nos tempos de Herodes, rei da Judéia, existia um sacerdote chamado Zacarias. Ele era casado com Isabel e os dois eram descendentes de Arão, o primeiro sacerdote do povo hebreu. Isso significa que eles eram uma família sacerdotal e, além disso, Zacarias e Isabel eram obedientes ao Senhor e pessoas justas aos olhos de Deus. Mas apesar disso, eles ainda não tinham filhos. Isabel era estéril
e tanto ela quanto Zacarias já eram idosos. Certo dia, Zacarias estava servindo no santuário do Senhor. Ele oferecia incenso diante de Deus dentro do templo, enquanto o povo orava do lado de fora. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Um anjo apareceu a Zacarias. Quando Zacarias viu o anjo, ficou tremendo de medo. Mas o anjo disse a ele: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Sua esposa, Isabel, vai te dar um filho, e você vai dar a ele o nome de João. Ele vai trazer muitas alegrias para vocês, e muitas pessoas vão ficar felizes com o nascimento dele. Ele vai ser grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo mesmo antes de nascer. Ele vai fazer com que o povo de Israel se volte para Deus. E também irá adiante do Senhor e no poder de Elias, fazendo os corações dos pais se voltarem aos seus filhos e os corações dos desobedientes se voltarem para a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Mas Zacarias disse ao anjo que ele e sua esposa já eram velhos e perguntou como isso iria acontecer. E o anjo respondeu: "Sou Gabriel, aquele que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para te trazer essa boa notícia. Agora você vai ficar mudo até o dia em que tudo isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras." Enquanto isso acontecia, o povo do lado de fora esperava por Zacarias e acharam estranho ele estar demorando tanto. De repente, ele saiu, mas não conseguiu falar nada. Estava completamente mudo. Então todos perceberam que ele tinha tido uma visão. Ele tentava se comunicar com gestos e sinais, mas nenhuma palavra saía da sua boca. E depois que terminou seu turno de serviço, voltou para casa. Depois disso, Isabel ficou grávida, assim como o anjo havia falado. Isso era algo impressionante porque ela já era idosa. Por isso, ela tinha certeza de que tudo o que estava acontecendo era agir de Deus. Quando chegou o tempo certo, o menino nasceu. Seus vizinhos e parentes ficaram muito felizes com o milagre que aconteceu na família de Isabel e Zacarias, e por isso sugeriram que colocasse o nome dele igual ao do pai, Zacarias. Mas Isabel disse que o nome do menino seria João. As pessoas mais próximas estranharam ela escolher esse nome e diziam: "Mas você não tem nenhum parente com esse nome." Então, mandaram chamar Zacarias e perguntaram a ele qual seria o nome do menino. E, para a admiração de todos, ele pegou uma pequena tábua e escreveu: "O nome dele é João." Assim que Zacarias acabou de escrever, sua boca se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram admirados com o que tinha acontecido e em toda a Judéia só se falava nisso. Todos estavam perguntando: o que será que esse menino vai fazer de tão especial? A mão do Senhor está mesmo sobre ele. Nesse momento, Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou através de um cântico de adoração a Deus. E o tempo passou e o menino foi crescendo e se fortalecendo em Deus. Ele foi viver no deserto e lá ele anunciava que a chegada do Messias, o Filho de Deus, estava próxima e chamava a todos ao arrependimento. Ele estava preparando um caminho e se cumpriram as Escrituras na fala do profeta Isaías, que anunciou:
Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 40:3. Essa história continua no próximo episódio. Episódio 2. Uma notícia do céu. No episódio 1 da história do Natal, vimos que Isabel ficou milagrosamente grávida, mesmo já sendo idosa. O anjo Gabriel tinha anunciado esse milagre a seu marido, Zacarias, que acabou ficando mudo depois da notícia. Quando Isabel já estava no 6º mês de gravidez, Gabriel desceu do céu novamente. Dessa vez, ele foi até Nazaré, cidade da Galileia. Lá vivia uma moça chamada Maria. Ela era noiva de José e em breve iriam se casar. José era descendente de Davi. Sim, o Davi que derrubou o gigante filisteu com uma pedrada na testa. Você se lembra? Esse mesmo, o Davi que depois se tornou rei de Israel. Os profetas diziam que o tão esperado Messias seria um descendente de Davi. Vamos ver o que aconteceu. Quando Gabriel chegou na casa de Maria, foi falar com ela e disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou assustada. Ela nunca tinha visto um anjo e ficou pensando: "Oh, meu Deus, o que será que essa saudação significa?" Mas o anjo continuou falando: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e terá um menino. Você vai colocar o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus dará a ele o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Israel. Seu reino jamais terá fim." Maria então perguntou ao anjo: "Como vou ter um filho se ainda não me casei?" E Gabriel respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus te cobrirá. Assim, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Sua prima Isabel terá um filho na sua velhice. Todos achavam que ela era estéril, mas ela já está no 6º mês de gestação, porque nada é impossível para Deus." Maria então respondeu ao anjo: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Em seguida, Gabriel foi embora e Maria se arrumou e foi até a casa de sua prima Isabel. Quando Isabel ouviu Maria chamando na porta de sua casa, o bebê em sua barriga se agitou e ela ficou cheia do Espírito Santo. Ela disse para Maria: "Você é bendita entre as mulheres, e o filho que você terá também é bendito. Por que sou tão agraciada ao ponto de receber a visita da mãe do meu Senhor? Logo que te ouvi chegar, o bebê na minha barriga se agitou de alegria. Você é feliz porque creu que se cumprirá aquilo que o Senhor te disse." Maria então cantou um lindo cântico de gratidão e louvor a Deus, e entre suas palavras ela disse: "Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Maria ficou na casa de Isabel por 3 meses e depois voltou para casa. E você deve estar se perguntando: mas e José, noivo de Maria? O que ele achou de tudo isso? Quando José soube da gravidez de Maria, ele ficou pensativo.
José era um homem justo, então pensou: melhor eu deixar Maria secretamente. Assim, as pessoas não vão ficar falando mal dela por ter ficado grávida antes de se casar. E depois de pensar essas coisas, ele dormiu. E no meio da noite, um anjo do Senhor apareceu no seu sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar com Maria, porque o bebê que foi gerado nela veio do Espírito Santo. Ela dará à luz um menino e você dará a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando José acordou, obedeceu ao que o anjo disse e manteve seu noivado com Maria. E algum tempo depois, eles se casaram. Algo muito grande estava para acontecer e Deus estava se movendo de maneira milagrosa no meio do seu povo. Como será que vai terminar essa história? Vamos descobrir no próximo episódio. Nos vemos lá! Episódio 3 – Jornada desafiadora. No episódio 2 da história do Natal, você viu que Maria recebeu uma notícia do céu. O anjo Gabriel apareceu e disse que ela teria um menino, Jesus, que seria o Salvador que todos estavam esperando. De fato, o povo de Israel esperava o Messias há séculos e só ouviam o silêncio de Deus. Agora, o silêncio havia sido quebrado. Os céus estavam se movendo e o Filho de Deus estava chegando. Depois do casamento, Maria e José aguardavam a chegada do bebê. Eles sabiam que não seria apenas um menino, ele era o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. Que privilégio carregá-lo em seu ventre! Certo dia, Maria e José ficaram sabendo que César Augusto, o imperador, havia ordenado um decreto. Nesse decreto, ele ordenava um recenseamento em todo o Império Romano. Você sabe o que é um recenseamento? Então vem comigo que eu vou te explicar. Recenseamento é a contagem de pessoas de um determinado lugar. Naquele tempo, quando um recenseamento era decretado, todas as pessoas deveriam estar em sua cidade natal, ou seja, a cidade em que nasceram, para serem contadas pelos recenseadores. Maria e José moravam na cidade de Nazaré, da Galileia. Mas José era descendente do rei Davi. Ele tinha nascido em Belém, também chamada de Cidade de Davi, que ficava na Judéia. Portanto, eles teriam que ir para Belém para o recenseamento. O nascimento do bebê já estava próximo. Maria já estava com um barrigão quando soube que teria que fazer uma viagem de mais de 150 quilômetros. Sim, e naquele tempo não existiam carros como hoje. As viagens eram feitas a pé. É bem provável que José tenha providenciado um jumentinho para carregar Maria e as bagagens. Até porque somente as pessoas ricas andavam a cavalo ou de carruagens. Certamente essa era uma viagem muito longa para uma mulher grávida de quase 9 meses. Sem dúvidas, Maria e José viveram uma jornada desafiadora até Belém. Mas uma coisa é certa: Deus estava com eles em todo o tempo. Chegando em Belém, Maria e José começaram a procurar um lugar para se hospedar. Eles estavam cansados e Maria estava prestes a dar à luz. Era preciso um lugar seguro e confortável para eles e o bebê que iria nascer.
Mas ao entrar na cidade, viram muitas e muitas pessoas por todo lado. A cidade estava cheia, muitas famílias haviam chegado para o recenseamento. Eles entraram na primeira hospedaria que viram, mas já não tinha mais quartos disponíveis. Então, eles andaram um pouco mais e encontraram outra hospedaria, mas também não tinha vagas. O mesmo aconteceu em todas as hospedarias que encontraram. Não havia vagas em nenhuma delas. Já estava ficando tarde. Maria e José estavam exaustos. Precisavam de um lugar para ficar, mas não tinha nenhum quarto disponível. O que eles iriam fazer? No próximo episódio, veremos o desfecho dessa história. Episódio 4 – O Grande Dia. Anteriormente, em A História do Natal, vimos que Maria e José haviam vencido a desafiadora jornada de viajar mais de 150 quilômetros até Belém para o recenseamento decretado pelo imperador César Augusto. Eles estavam exaustos e precisavam de um lugar para se hospedar. Mas a cidade estava cheia e por isso não encontraram nenhum quarto disponível em nenhuma das hospedarias por onde passaram. Mas Deus estava com eles. Em uma hospedaria, Maria e José conseguiram um lugar coberto para passar a noite. O lugar era na parte de fora da hospedaria, onde ficavam os animais. Eles estavam se acomodando quando, de repente, Maria começou a sentir as dores de parto. O grande dia chegou! E no meio da noite, o silêncio na cidade de Belém foi quebrado pelo choro do bebê mais esperado de todos os tempos. Ninguém sabia o que tinha acabado de acontecer, pois numa noite comum, na cidade de Davi, o Salvador chegou. O Filho de Deus nasceu. E ninguém ainda sabia dessa maravilhosa notícia. E diferente de como se poderia imaginar, o Rei dos Reis não foi colocado em um berço de ouro, mas sim em uma manjedoura, lugar mais humilde que um bebê poderia estar. Que demais! Foram histórias de 6 mães sensacionais que nos inspiram com sua fé e coragem. Que nesse Dia das Mães você seja abençoada com essas histórias e que você cumpra os propósitos de Deus para a sua vida. A maternidade é uma missão desafiadora que vem de Deus. Feliz Dia das Mães!